Flamengo entra na briga pelo título do Campeonato Brasileiro do ano de 2023, ano esse que já estava perdido para todos nós rubro-negros, mas que parece que estão querendo colocar esse título no colo do Mengão. Vamos falar também sobre o que o Tite vem fazendo com esse elenco do Flamengo e recuperando alguns jogadores. Vamos falar de tudo isso daí, mas após a vinheta. Roda a vinheta! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar da vitória do Flamengo ontem diante do bom time do Bragantino, fortíssimo time do Bragantino. Ontem nós pudemos ver, por que o Bragantino está brigando lá em cima na tabela. Tá? O time do Bragantino ele é um time muito bem treinado, tá? Pelo português Caixinha. Ele, de fato, ele encaixou esse time do Bragantino de tal forma, e é um time muito enjoado, é um time carne de pescoço, e ontem não foi diferente. Tá? Ontem mesmo eu já planejava uma vitória do Flamengo pelo placar mínimo de 1-0. E quase que de fato essa vitória não se concretiza, porque o Flamengo passou muito sufoco para ganhar desse time do Bragantino, um time encardido, um time muito bem treinado. Vieram aqui para o Maracanã, time bem ajeitado, bem arrumadinho. Não vieram para empatar o jogo aqui no Maracanã, eles vieram com o objetivo de ganhar a partida. Por muitas das vezes, pressionaram o Flamengo no seu campo de defesa. Por muitas das vezes, incomodaram bastante o time do Flamengo. E no segundo tempo, quando o Flamengo faz o gol, um golaço do Arrascaeta, é aquela coisa que o craque que resolve, e Arrascaeta é jogador de partidas grandes, e ontem não foi diferente. O gol do Flamengo vem logo depois do Flamengo ter passado por um sufoco, quando o tal do Sacha cabeceou uma bola no travessão. Aquela bola ia sobrar mais açucarada para o cara, se não fosse o tapa que o Rossi deu nela também. E aí o Flamengo passa por esse sufoco e logo a seguir, numa jogada que começa com o Bruno Henrique, que entrou pelo lado direito. Ele sempre entra pelo lado esquerdo, e ontem o Tite inverteu a sua posição, ele entrou pelo lado direito e entrou muito bem, por sinal. Onde ele faz a tabela com a Arrascaeta dá um drible de corpo no adversário, encontra o Pulgar fazendo aquela ocupação do espaço que a gente está acostumado a ver, os comentaristas de futebol falar, da questão da ocupação de espaço. Eu acho que isso daí tem um pouco, sim, a ver com o tão falado jogo de posição, que todo mundo acha que para o Flamengo não funciona nunca. A questão toda não é que não funciona jogo de posição para o Flamengo. O jogo de posição ele funciona para qualquer time, desde que você tenha um técnico que de fato saiba usá-lo, que de fato saiba extrair o melhor desses jogadores, que de fato saiba colocar o jogador certo na posição certa para ocupar o espaço certo. Coisa que a gente não viu com o Domen, coisa que a gente não viu com o Paulo Souza, coisas que técnicos, melhor dizendo, que trabalham com jogo de posição, mas que não souberam executar aqui no Flamengo. Tá? O próprio Sampaoli também, que foi um outro que só fez besteira aqui no Flamengo. E Tite parece que esse sim sabe utilizar, e utilizar bem, o tão falado jogo de posição, porque o Pulgar, ele ocupa o espaço que aparece na jogada do Arrascaeta. E aí ele toca consciente, sabendo que o Arrascaeta já entraria pelo o meio da área, e aí ele dá aquele biquinho lá Romário, no cantinho,
A bola beija a trave e ainda bate no goleiro antes de entrar. Foi um golaço e que colocou novamente o Flamengo na briga por um título, pelo esse título do Brasileirão. Aí a pergunta que fica, e aí, você acredita no título do Flamengo, no Flamengo ser campeão brasileiro ainda esse ano? Você acredita? Eu gostaria muito de saber o teu comentário, por isso eu peço que você coloque ele aqui na descrição. Mas antes de você colocar o teu comentário, eu quero também te pedir de coração para você deixar teu like nesse vídeo, compartilhar ele com aquele teu amigo rubro-negro, com aquela tua amiga rubro-negra e, claro, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito simples, basta você clicar aí, ó, nesse botão vermelho, onde está aparecendo aí agora, no cantinho da tela mesmo, caso você esteja me vendo por um computador, ou aqui embaixo, ó, onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me assistindo por um celular. Belezinha? Dá essa moral pra gente, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. A gente é um canal pequeno, mas estamos sempre aqui produzindo conteúdo do Flamengo de qualidade para você. Então dá essa moral, ajuda a gente a crescer aí, valeu? Então, prosseguindo naquilo que a gente estava falando, Pulgar, ele faz a ocupação do espaço certinho, toca aquela bola e a Arrascaeta toca para o gol. E aí, a gente queria falar exatamente sobre como que o Flamengo vem evoluindo, né, dentro dessa competição após a chegada do Tite. Quando o Tite chegou ao Flamengo, eu disse aqui no canal que eu levava muita fé no trabalho do Tite. Porque por mais que ele tenha deixado a desejar lá na seleção brasileira, nas duas Copas em que o Brasil disputou, eu sempre falei aqui, o Brasil chegou até as quartas de final de uma Copa do Mundo, foi eliminado da Copa do Mundo, mas não foi eliminado da Copa jogando mal. Não foi isso que aconteceu. O Brasil jogou bem. O Brasil jogou bem contra a Bélgica, o Brasil jogou bem contra a Croácia. Mas, claro, não passou. Faz parte do futebol. E o Tite nadou de braçada aqui na América do Sul quando foi o técnico da seleção, né? Então, eu acreditava no trabalho do Tite. Eu acreditava que ia dar certo. Por quê? Porque é um cara inteligente. Por onde ele passou, ele fez ótimos trabalhos. Então, ele é um cara inteligente, ele é um cara estudioso do futebol. Eu gosto de quando ele está dando as suas coletivas após as partidas, que ele é perguntado sobre o próximo jogo. E a resposta que ele sempre dá é, eu não posso falar pelo próximo jogo, porque eu ainda estou vivendo esse atual. Amanhã eu começo a estudar o próximo time. Então, é isso que faltava ao Flamengo. Um técnico que estuda o adversário que vai enfrentar. O Flamengo passou pela mão do Renate, que é o quê? Né? Que no dia nas vésperas da final da Libertadores de 2021, ele estava curtindo, enquanto que o time tinha que se apresentar para treinar. Então, esse é o nível do que a gente vem saindo. A gente saiu de um São Paulo que não tinha diálogo com os jogadores, para chegar ao Tite e sair com o joelho todo ferrado e ir lá correr atrás dos jogadores para comemorar o gol junto com os jogadores. Então, isso a gente não via no Flamengo. E a gente está podendo ver agora. E é dessa forma aí que ele vai conquistando o elenco que ele tem. É dessa forma. E é por aí que ele começa a também recuperar jogadores que até outro dia nós estávamos considerando como que perebas, né? Quantas vezes eu já critiquei o Cebolinha aqui nesse canal? Quantas vezes nós, torcedores do Flamengo, dissemos que o Cebolinha entrega para o Flamengo bem menos do que o Vitinho entregava? E veja como o futebol do Cebolinha vem evoluindo desde a chegada do Tite. Mas quando o Tite chegou ao Flamengo, eu disse um comentário que eu fiz aqui a respeito do Cebolinha. Eu disse, eu não acho que o Cebolinha é um pereba. Ele foi um cara que jogou muita bola lá no Grêmio, ele foi um cara que jogou muita bola na seleção de 2019, que disputou a Copa América. Então não é possível que esse cara desaprendeu. Agora, um jogador que vem
e nunca tem oportunidade nem de, pelo menos, também brigar por uma posição, aí fica difícil. Agora, quando você começa a dar ritmo para esse cara, você começa a dar mais minutagem para esse cara, você começa a dar mais oportunidade para esses caras, aí você começa a ver que o futebol do cara começa a aparecer. E sem contar que é aquilo que eu sempre falo aqui. O bom jogador, o craque, ele vai jogar bem na mão de um bom treinador, de um cara que entende de futebol. Na mão de um louco, como era o caso do Jorge Sampaoli, ou de um abestado, como era o caso do Vitor Pereira, de fato não vai render nada. Hoje, no Flamengo, o jogador que não estiver rendendo, ele vai ficar no banco. Como é o caso do Everton Ribeiro, como é o caso do Bruno Henrique, do Gabigol, né? Ontem o Bruno Henrique, ele jogou bem. Ontem ele entrou bem. Por que será que ontem ele entrou bem? Por quê? Primeiro, porque ele já vinha recebendo críticas por parte da torcida do Flamengo, que desde a sua renovação, ele não vinha... Melhor, desde a sua renovação, não. Desde aquele jogo contra o Botafogo, que ele acabou com o jogo, desde aquele jogo ele não vinha jogando mais nada. E aí, meu irmão, se não está jogando bem, é banco. Não tem que ficar jogando pelo nome. O jogador, ele tem que jogar quando ele está bem. E quem estava bem no momento, pedindo passagem, pedindo vaga, era o Luiz Araújo. Ontem, não foi bem. Aí o Bruno Henrique entrou para jogar do lado direito. Ele geralmente entra para fazer a ponta esquerda. E ontem ele entrou para fazer a ponta direita, aonde já estava deslocado lá o Gerson. E aí o Bruno Henrique entrou e jogou muito bem. E sem contar que ontem o Bruno Henrique fez uma coisa que a gente muito reclamou aqui no jogo do Fla-Flu. Que ele e Everton Ribeiro entraram se arrastando em campo. Ontem eu vi o Bruno Henrique ajudando na lateral direita, dando combate ao atacante do Bragantino, ganhando uma bola do cara e vibrando com a torcida. Então, é esse espírito aí que a gente quer ver no Flamengo. Mas a gente quer ver no Flamengo sempre esse espírito aí. Porque eu sou de um tempo que o jogador, que o Flamengo, ele entrava em campo, o torcedor, se o Flamengo desse espetáculo, ótimo. Mas o que o torcedor principalmente cobrava da equipe era raça. Que a equipe deixasse até a última gota de suor dentro de campo. Quantos jogadores perebas passaram lá pelo Flamengo e foram idolatrados pela torcida? Porque o cara compensava na raça, na disposição. Hoje não, porra. Hoje a gente não vê nada disso. E para variar, muitas das vezes a gente também tem uma torcida meio Nutella no Maracanã, que não cobra dos caras. Então, assim, fica complicado. Ontem foi uma outra atmosfera. O craque do jogo, para mim, foi a torcida do Flamengo. Depois veio o Arrascaeta. A torcida do Flamengo jogou com o time os 90 minutos. Empurrou o time do Flamengo desde os primeiros minutos do jogo até o fim. A torcida ali cantando, empurrando. Esse é o espírito. Agora, eu acredito no título agora do Flamengo? Eu tô me iludindo sim. 2 pontos? Dá para se iludir. Agora, por que eu não posso, como é que eu poderia dizer, cravar aqui que o Flamengo vai ser campeão? Porque esse elenco aí, muito já nos decepcionou nesse ano de 2023. Então, assim, claro, eu tô numa vibe que, como a gente já teve o pior ano da nossa história aí, desde da reestruturação do Flamengo, acho que esse está sendo o pior ano, porque a gente disputou uma penca de títulos e não ganhamos nada, né? Ainda passamos vergonha atrás de vergonha, desde lá de fevereiro no Mundial de Clubes. Então, a gente fica com os 2 pés atrás, assim, será que esses caras não vão chegar domingo, por exemplo, e ligar o modo banana? Bom, eu acho que não. Eu quero acreditar que não. O título para o Flamengo, ele ainda está muito distante. Mas são só 2 pontos. Pois é, são só 2 pontos, mas são 4 jogos também. Então, o título ainda está muito distante. Primeiro, porque o Flamengo tem
a chave mais difícil. Nós vamos pegar aí Cuiabá, Atlético Mineiro, vamos pegar São Paulo e o América Mineiro. O América de Minas é o jogo aparentemente mais fácil, mas a gente sabe que esses times que já estão rebaixados não tem nada a perder mesmo. Então eles vão querer jogar pra caceta, eles vão querer fazer um jogo dificílimo contra o Flamengo. Então não vá achando que o Flamengo vai pegar uma molezinha domingo, que vai chegar lá, vai meter uma goleada não, porque não vai ser bem assim não. Tá? Vai ser mais um daqueles jogos bem difíceis, porque tá todo mundo com interesse agora. O jogo mais fácil vai ser Palmeiras e Fluminense. Esse jogo aí é 3 pontos certos pro Palmeiras. Por quê? Porque o Fluminense vai entregar. Agora, os demais não. Agora, o Palmeiras continua tendo o troféu do campeonato em suas mãos. O Palmeiras só depende dele para ser campeão. Diferente do Flamengo, que agora o Flamengo tem 2 pontos atrás do Palmeiras, mas ainda depende de outros resultados. Se nós tivéssemos vencido o jogo contra o Fluminense, né, a gente estaria empatado em número de pontos com o Palmeiras, o que jogaria uma pressão a mais. E se nós não tivéssemos dado mole que a gente deu contra o Grêmio, o jogo esse que a gente ganhava, e a gente conseguiu tomar 3 gols em 10 minutos, se a gente não tivesse perdido aquela partida, nós hoje já estaríamos na liderança do campeonato e dependendo apenas de nós mesmos para sermos campeões. Mas tudo bem, se tiver que ser com emoção, que seja. Agora, para que o Flamengo seja campeão, além dele ter que vencer as 4 partidas, é torcer para que o Palmeiras pelo menos empate 2 vezes e o Botafogo uma, e aí o Flamengo com certeza se sagrará campeão brasileiro pela 9ª vez. Então é isso, vamos torcer, né? Eu quero dizer que hoje a gente tem um técnico, né, que pelo menos já nos passa uma boa perspectiva para o ano seguinte, para que a gente, com uma temporada decente e jogadores conscientes, principalmente que precisam melhorar a sua parte física, como é o caso do Gabigol, por exemplo, que toda foto que eu vejo do Gabigol na rede social, eu não consigo imaginar ele magro. Eu só vejo o Gabigol nas fotos gordo. Eu não consigo vê-lo magro, fininho, 0 gordura e voando, como ele fazia anos anteriores. Que é esse Gabigol aí que a gente quer rever lá no Flamengo. É isso. Então, vamos torcer, né? Vamos esperar pelos próximos capítulos desse campeonato maluco, da maior pipocada do século, de um time que, na verdade, não é um time, é só um bairro, como eu sempre disse aqui. Quando eu vinha falando lá atrás, bem lá atrás, quando o Flamengo ainda estava jogando Copa Libertadores, que eu dizia que o Botafogo ele só estava apenas guardando o lugar ou do Flamengo ou do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. E aí a prova está dita aí. Ó. Hoje quem de fato está brigando pelo título ali é Flamengo e Palmeiras, os demais correm por fora. Porque achar que Botafogo agora vai conseguir alguma coisa, esquece. O ano para eles acabou. Saudações rubro-negras, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!